Sabe a desigualdade social? Então, ela não é só um número abstrato, um dado num gráfico. Ela está literalmente escrita no chão que a gente pisa, nos muros que separam bairros e, claro, nos mapas das nossas cidades. Hoje a gente vai decodificar juntos essa cartografia e entender como as fraturas da sociedade acabam virando rachaduras de verdade no nosso espaço. Dá uma olhada nessa imagem. Isso é São Paulo. De um lado a gente vê o Morumbi, condomínios de altíssimo padrão, muito verde, piscinas brilhando em cada varanda. Do outro, coladinho, Paraisópolis. Um mar de casas amontoadas, sem espaço, quase sem nenhuma árvore. E o que separa essas duas realidades tão distintas? Um muro. Apenas um muro. É o contraste em sua forma mais brutal, materializando a desigualdade bem na nossa frente. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar. Como é que paisagens tão absurdamente opostas podem existir, assim, lado a lado, a poucos metros de distância? A resposta, como a gente vai ver, está na maneira como o nosso mundo é organizado. Ok, vamos mergulhar nisso. E para começar, a gente precisa entender um princípio que é fundamental. O espaço geográfico não é neutro, de jeito nenhum. Ele não é um palco passivo onde a vida simplesmente acontece. Não. Ele é ativamente construído e moldado por nós, pelas nossas ações e pelas nossas regras. Essa construção do espaço se baseia em 3 ideias bem importantes. A primeira é a ação humana. Basicamente, tudo que a gente vê, das ruas aos prédios, é resultado do nosso trabalho. A segunda é que o espaço funciona como um verdadeiro espelho social. Ele reflete quem nós somos, nossa política, nossa economia, nossa cultura. E por fim, ele serve como um diagnóstico. Se a gente souber ler a paisagem, a gente consegue enxergar as cicatrizes da desigualdade e ver onde a população está mais vulnerável. Certo, agora com essas ferramentas em mãos, vamos voltar para aquela primeira imagem, de São Paulo. Vamos usar esse novo olhar para entender bem de perto como é que duas realidades tão diferentes conseguem ocupar a mesma paisagem. Quando a gente organiza a informação, a diferença fica ainda mais gritante. Olha só, nos bairros ricos, a habitação é planejada, com engenheiros, arquitetos. Nas periferias, o que domina é a autoconstrução. A infraestrutura, nos bairros abastados, tem saneamento completo. Já nas periferias, muitas vezes é precário ou nem existe. E a localização? Bom, nos mais ricos ficam com os terrenos seguros, planos. Enquanto isso, a população mais pobre é empurrada para as áreas de maior risco. E esse é um fenômeno que tem nome fuga para o risco. Funciona assim. As áreas mais seguras e valorizadas, o que a gente chama de platô seguro, são dominadas pela especulação imobiliária, ficam caríssimas. Isso acaba empurrando a população de baixa renda para as margens, literalmente, ou para áreas de várzea que alargam todo o ano, ou para encostas super íngremes, onde o risco de deslizamento é enorme. E essa fuga para o risco tem um motor muito poderoso, a autoconstrução. Olha esse dado, é alarmante. Segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 82% das construções e reformas no Brasil são feitas por conta própria, sem a orientação de engenheiros ou arquitetos. É uma clara estratégia de sobrevivência, que acontece à margem do planejamento do Estado e que revela a face mais dura da desigualdade. E tudo isso nos leva a um paradoxo que é, no mínimo, cruel. De um lado da balança, a gente tem a fartura. Só na cidade de São Paulo existem cerca de 1.750 imóveis vazios, enquanto a especulação joga os preços dos aluguéis nas alturas. Do outro lado, a gente tem a escassez, um crescimento visível da população em situação de rua. O direito constitucional à moradia simplesmente esbarra na lógica do mercado, deixando imóveis perfeitamente habitáveis completamente abandonados. Agora, vamos ampliar a nossa lente. O que a gente vê acontecendo numa cidade como São Paulo não é um fenômeno isolado, sabe? Ele é, na verdade, o reflexo local de uma matriz de desigualdade que opera em escala global. Esse mapa mostra o índice de Gini. É uma ferramenta que mede a desigualdade na distribuição de renda. A escala vai de 0 a 1. Quanto mais pertinho de 1, maior a desigualdade. E o padrão é muito nítido. Os países do chamado Sul Global são os que concentram as marcas mais profundas de disparidade. Essas cores mais quentes indicam uma concentração de renda alarmante. Para entender o que esses números significam na prática, vamos comparar dois extremos. De um lado, a gente tem a Noruega. Lá existe um estado de bem-estar social muito forte que usa os impostos arrecadados para oferecer serviços públicos de alta qualidade para todo mundo. Do outro, a gente tem países como o Brasil e os Estados Unidos, onde a altíssima concentração de renda cria um cenário em que milhões de pessoas, mesmo trabalhando, lutam todo dia pelo básico, como moradia e comida. E o que é que alimenta essa desigualdade global? Bom, esse diagrama da nova divisão internacional do trabalho ajuda a explicar. Funciona mais ou menos assim. Os países subdesenvolvidos,
a periferia do sistema, exportam produtos primários de baixo valor, como minérios e commodities agrícolas, e ainda mandam lucros para fora. Em troca, eles importam produtos industrializados, de alta tecnologia, pagando caríssimo por isso. É um sistema que acaba perpetuando a dependência econômica. Então, chegamos ao ponto crucial. Como é que esse sistema global se conecta de volta com a nossa realidade local? Com aquela foto do muro que a gente viu lá no começo? A resposta está num ciclo vicioso, um ciclo que se retroalimenta. Vamos acompanhar esse ciclo passo a passo. Tudo começa com a exclusão econômica, ou seja, baixa renda, desemprego e especulação imobiliária. Isso leva à fuga geográfica para as periferias e áreas de risco. Essa fuga resulta na exposição ao risco, morando em lugares perigosos. Aí, quando acontecem os desastres naturais, como inundações e deslizamentos, eles destroem o pouco patrimônio que essas famílias conseguiram acumular. E isso aprofunda ainda mais a exclusão econômica, reiniciando o ciclo com mais força ainda. E aqui está a ideia central, a grande sacada de tudo isso. O espaço geográfico não é passivo nessa história. Ele não apenas sofre os efeitos da desigualdade. Ele se torna uma força ativa, um verdadeiro acelerador da pobreza que aprisiona gerações e mais gerações nesse ciclo de vulnerabilidade. Ok, se o ciclo é tão poderoso, como é que a gente faz para quebrar? A boa notícia é que, se o espaço foi construído por nós, ele também pode ser reconstruído por nós. Vamos ver como isso pode ser feito. Para quebrar esse ciclo, é preciso agir em 4 frentes ao mesmo tempo. A primeira é a infraestrutura. Investir pesado para levar saneamento básico e asfalto para as periferias. Depois vem a regulação urbana, ou seja, combater a especulação e garantir que aqueles imóveis vazios cumpram uma função social. Em paralelo, a mitigação ambiental, usando soluções inteligentes como jardins de chuva para diminuir os riscos de enchentes. E, na base de tudo, o bem-estar social. Usar os impostos para garantir educação e saúde de qualidade para todos, nivelando as oportunidades desde o início. E para dar uma dimensão humana, real, a todos esses dados, mapas e ciclos, nada melhor do que as palavras de Carolina Maria Jesus. As crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletos, e as crianças pobres acompanham as mães a pedirem esmolas nas ruas. Que desigualdades trágicas e que brincadeira do destino. Essa citação nos lembra que, no fim das contas, a geografia que a gente habita foi desenhada por mãos humanas. E se fomos nós que a desenhamos, então reconhecer onde estão suas fraturas é o primeiro passo, o mais crucial de todos, para que a gente possa, coletivamente, começar a construir um novo mapa. Um mapa, quem sabe, um pouco mais justo para todo mundo.